Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou ensinar sobre o ciclo PDCA. Então eu vou discutir o que é o ciclo PDCA, vou discutir a relação dele com a melhoria contínua e eu também vou dar um exemplo prático ao longo do vídeo. Então a cada etapa do PDCA eu vou contextualizar num exemplo. Vamos lá! O ciclo PDCA foi popularizado por William Edwards Deming na década de 50 no Japão. Ele é americano, mas na época ele foi para o Japão prestar consultoria para as empresas japonesas para desenvolver a qualidade dessas empresas e torná-las competitivas mundialmente. Para quem não sabe ainda, o ciclo PDCA é esse ciclo que está aqui, composto pelas etapas Plan, Do, Check and Act, que em português significam planejar, fazer, verificar e agir. O ciclo PDCA é uma ferramenta muito importante porque ele consegue colocar de maneira bem simples a forma da gente operacionalizar a melhoria contínua. E com o tempo ele foi ganhando tanta notoriedade que ele passou a ser o fundamento operacional mais importante de diversos sistemas de gestão, como a ISO 9001, a ISO 14001 e a OSAS 18001. Então esses sistemas de gestão, eles fazem referência explícita ao ciclo PDCA e à melhoria contínua. Hoje em dia, o ciclo PDCA é utilizado tanto num contexto operacional, que são contextos menores, como em contextos mais amplos, como no planejamento estratégico de organizações. Então vamos estudar um pouquinho mais sobre esse ciclo PDCA. Em primeiro lugar, por que o ciclo PDCA ficou tão famoso? Uma das principais explicações é que o ciclo PDCA consegue organizar em passos bem claros e simples algo que as pessoas já fazem intuitivamente, que é planejar as suas ações, executá-las, medir os resultados e aprender com base nesses resultados. Então vamos ver um exemplo aqui do dia a dia. Imagine que você é um estudante universitário e você está tendo um problema com notas baixas. Aí analisando o problema, você imagina que estudar mais seja a solução do problema. E aí você planeja estudar 8 horas por semana no próximo semestre. No ciclo PDCA, isso seria o Plan. Aí, no semestre seguinte, você efetivamente estuda conforme planejado. Isso seria o Do no ciclo PDCA. Aí, ao longo do semestre e ao final do semestre, você vai acompanhando as suas notas para verificar se essas metas foram realmente atingidas, ou seja, se as suas notas melhoraram. E por fim, no Agir, que é o Act do ciclo PDCA, você vai refletir sobre o que aconteceu e tomar decisões para os próximos semestres. Por exemplo, se você estudou 8 horas e as suas notas melhoraram, então isso tem que passar a ser o novo padrão para todos os semestres. Agora, se não deu certo, pode ser que a explicação do problema das notas seja outra, não apenas estudar mais. Então esse exemplo simples que a gente acabou de ver só serve para mostrar que o ciclo PDCA ele reflete a forma como uma pessoa organizada e sistemática pensa ao resolver um problema. Uma outra coisa que eu queria mencionar é que o ciclo PDCA não é uma ferramenta, ele é um método. Por quê? Porque o ciclo PDCA é composto por uma série de etapas. E em cada uma dessas etapas, a gente pode usar ferramentas diferentes. Como, por exemplo, no Plan a gente pode utilizar um diagrama de Chikawa, aí no Verificar a gente pode usar uma folha de dados, e aí cada etapa a gente pode usar ferramentas diferentes. Mas o PDCA em si não é uma ferramenta, e sim um método que mostra como as ferramentas da qualidade podem ser articuladas na resolução de problemas. A partir de agora, a gente vai estudar em mais detalhes cada uma das etapas do ciclo PDCA, começando pela etapa Planejar. A etapa Planejar tem como objetivo estudar com maior profundidade o problema, também considerando as suas causas e os seus efeitos. E o objetivo disso é tentar identificar possíveis soluções para o problema, porque no final dessa etapa, a gente precisa propor um plano de ação, com ações e metas claras que vão guiar as demais etapas do PDCA. Isso quer dizer que as etapas Do, Check and Act vão utilizar esse plano de ação como referência para avaliar a efetividade do que foi feito. Nessa etapa, geralmente a gente utiliza as seguintes ferramentas. A gente usa o diagrama de Chikawa para identificar as causas, o diagrama de Pareto para priorizar as causas, o fluxograma do processo para entender melhor o processo, os 5 porquês, o 5W2H para tentar estruturar o plano de ação de uma forma melhor. Então, essas são as ferramentas geralmente utilizadas no Plan, mas a gente não precisa ficar só nelas. Vocês podem utilizar qualquer ferramenta aqui. Então, agora vamos ver um exemplo de como essa etapa poderia acontecer num exemplo empresarial.
O caso que a gente vai considerar é de uma empresa do setor varejista, com vendas online, e essa empresa está com um alto índice de entregas com atraso, girando em torno de 25%. Atualmente, essa empresa utiliza um operador logístico para fazer as entregas, ou seja, é uma empresa terceirizada que faz as entregas dessa empresa para todo o país. Aí o responsável pelo setor de logística da empresa, percebendo que esse índice de atraso está muito alto, ele pensou em aplicar o ciclo PDCA para tentar reduzir esse índice. Então, como ele está aplicando o ciclo PDCA, ele iniciou pelo Plan, que envolve estudar melhor o problema. E aí o que ele fez? Ele pegou os dados das vendas do último mês e separou eles por região. Então ele colocou aqui as entregas do Sudeste, do Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Então aqui nós temos os totais de entregas por região, aqui nós temos as entregas atrasadas por região e aqui nós temos as porcentagens de atraso por região. E a primeira constatação foi de que a região Sul tem um índice de atraso muito maior do que todas as outras regiões. E ainda nós temos também algum problema na região Centro-Oeste e Norte. Porém, nas regiões Sudeste e Nordeste não há muito problema. Então, com base nesses resultados, a gente já consegue ter um entendimento melhor do que está acontecendo com esse problema. Vamos continuar no próximo slide. Então, com base nos dados coletados, o responsável pela logística começou a elencar algumas das possíveis causas do problema. Como, por exemplo, a falta de estrutura do operador logístico para atuar fora das regiões Sudeste e Nordeste, porque só nessas duas que ele está indo bem, nas outras não. Também a gente poderia ter como explicação uma baixa frequência de saídas para essas regiões, então pode ser que eu tenha poucos veículos saindo, então é por isso que eu estou tendo atraso. É possível também que o prazo prometido para essas regiões esteja fora do nível de serviço que eu tenho no contrato com esse operador logístico. E também pode ser que eu esteja com algum problema no meu armazém e eu estou tendo uma demora muito excessiva para preparar os pedidos dessas regiões. Aí, com base nessas possíveis causas, algumas foram priorizadas, outras foram deixadas para depois e um plano de ação foi proposto. E o plano de ação consiste em negociar com o operador logístico o aumento da frequência de saídas para entregas na região Sul apenas, tá? E também elevar o prazo de entrega prometido nas regiões Centro-Oeste e Norte, elevando de 7 para 10 dias. E a meta que foi estipulada é reduzir a proporção de atrasos nessas regiões para 10% em até 3 meses. Antes da gente ir para o próximo slide, eu só gostaria de ressaltar que eu estou fazendo um caso bem simples aqui só para conseguir explicar o que é o PDCA. Então, várias decisões que eu estou tomando nesse exemplo acabam sendo bem simplistas, porque o foco não é o problema em si, o foco é o PDCA, tá ok? Então vamos para o próximo slide. Agora vamos falar sobre a etapa fazer do ciclo PDCA. Essa etapa consiste em a gente colocar o plano de ação desenvolvido na etapa anterior em execução. O primeiro passo para isso é mobilizar os recursos envolvidos com o plano de ação, que daí envolvem recursos financeiros, equipamentos, pessoal e também matérias-primas. Além disso, a gente precisa capacitar as pessoas com relação ao que vai ser feito. Então, se for um novo método de trabalho, a gente precisa treinar as pessoas nesse novo método. Ou então, se a gente for fazer um plano de ação muito complexo, a gente precisa capacitar as pessoas com relação ao que vai ser feito. Aí, com tudo isso preparado, a gente pode colocar o plano de ação em execução. É possível que ao longo da execução do plano de ação a gente precise realizar pequenos ajustes, mas isso é normal. No nosso exemplo da empresa varejista, o que ela teria que fazer? Ela teria que, primeiro de tudo, comunicar o operador logístico sobre o problema e tentar negociar uma nova frequência de saída para a região Sul. Depois disso, como agora tem uma nova frequência de saída para a região Sul, ela precisa ajustar todo o sistema de preparação de pedidos para se adequar a essa nova frequência de saídas. Além disso, nas regiões Centro-Oeste e Norte, ela precisa ajustar os prazos de entrega prometidos e comunicar aos clientes sobre isso. Então, quer dizer que futuros pedidos serão prometidos num novo prazo para esses clientes. A terceira etapa do ciclo PDCA é o verificar.
Então imagine o seguinte, durante a execução do plano de ação, a gente vai coletando dados de desempenho do processo, né? Então a gente vai coletando como o processo está evoluindo durante o plano de ação para tentar verificar se realmente o plano de ação está tendo um efeito. Então, para isso é comum a gente estabelecer indicadores de desempenho e acompanhar esses indicadores de desempenho durante o prazo estipulado para o plano de ação. Aí, para isso, a gente geralmente utiliza ferramentas como folhas de verificação, cartas de controle, para acompanhar os dados ao longo do tempo. A finalidade disso tudo é acompanhar o atingimento das metas e evidenciar as melhorias. Então, vamos ver no nosso exemplo como isso aconteceria. No exemplo do varejista online, o que eles poderiam fazer é coletar dados sobre os índices de atraso ao longo dos 3 meses que foram previstos para o plano de ação. Então, nessa primeira tabela, nós temos aqui o que eu chamei de mês zero, que são os dados que já tinham sido coletados antes da melhoria. E aí aqui a gente foi executando o plano de ação e coletando os dados ao longo do mês 1, 2 e 3. E aí a gente começa a acompanhar como que os índices de atraso evoluíram ao longo do tempo. Só que, olhando os dados dessa forma, é um pouco complicado de entender o que está acontecendo. É melhor a gente colocar eles num formato gráfico. Então, vamos ver como que ficou. Aqui a gente pode ver mais claramente como que foi a evolução do indicador de desempenho, índice de atraso, ao longo dos meses do plano de ação. Por exemplo, aqui nós temos um gráfico mostrando o mês zero, que era a situação inicial, e aí depois de um mês, como o índice já estava, e aí a gente pode acompanhar que, ao longo do tempo, o índice de atraso realmente foi melhorando. Então a gente vê, por exemplo, aqui, essa linha azul claro, é a região sul, como que o índice de atrasos caiu. Aqui nós temos a região centro-oeste, e esse azul mais escuro é o índice total. Porém, uma coisa que eu gostaria de destacar é que a meta estipulada no plano de ação era de 10%, e somente a região centro-oeste chegou perto disso. No total, ainda está próximo de 20%, então ainda não chegou na meta estipulada. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é um gráfico com a evolução das vendas. Por quê? Porque a gente poderia pensar que na região centro-oeste e norte, o fato da gente ter aumentado o prazo de entrega prometido, isso poderia reduzir as vendas. E observando aqui as vendas, elas permaneceram estáveis, então não parece que houve um impacto nas vendas o fato da gente ter aumentado o prazo de entrega. Agora vamos para a última etapa do ciclo PDCA, que é a etapa agir. Quando a gente usa essa palavra agir, na verdade o que a gente quer dizer é agir com base nos resultados. Então imagine o seguinte, a gente coletou diversos dados ao longo da etapa verificar. E aí com esses dados a gente precisa tomar decisões sobre o que vai ser feito depois. Por exemplo, se a ação que a gente fez foi bem sucedida, então ela tem que se tornar o novo padrão de trabalho da empresa. E aí a gente vai comunicar a toda a empresa que, como essa ação foi bem sucedida, ela vai passar a ser o novo padrão de trabalho. Agora, se a ação não foi bem sucedida, a gente tem que tentar entender por que isso aconteceu. Porque quando a gente for rodar o PDCA de novo, esse conhecimento sobre o fracasso da ação vai ajudar a gente a agir diferente na próxima vez que a gente for executar um outro plano de ação. Então, independentemente do resultado que a gente teve no plano de ação, a etapa ACT envolve a gente aprender sobre o que foi feito para a gente poder agir diferente ou melhor na próxima vez que a gente rodar o PDCA nesse processo. Para executar a etapa ACT no nosso exemplo, a gente precisaria analisar os dados coletados e tomar algumas conclusões. Primeiro, as negociações com o operador logístico parecem ter surtido efeito porque elas reduziram os índices de atraso na região sul. Lembrem-se que os índices estavam em 60% e eles caíram para algo próximo de 20%. Não chegou nos 10%, mas realmente teve efeito. Então a gente pode pensar em manter isso como um padrão agora na região sul, essas novas frequências de saída. Além disso, as alterações de prazo de entrega prometidos na região centro-oeste e norte não afetaram as vendas e ainda assim melhoraram os índices nas regiões. Então isso significa que a gente pode manter isso também como um novo padrão de trabalho. Mas o mais interessante é que a meta geral dessas 3 regiões
não chegou nos 10%, que era o objetivo inicial. Então isso significa que podem haver outras causas relacionadas que eu preciso continuar trabalhando com elas para reduzir ainda mais esse índice de atraso e chegar no mesmo índice de desempenho das regiões Sudeste e da região Nordeste, que estão abaixo de 10%. Bom, pessoal, para finalizar o vídeo, eu gostaria de falar sobre a relação do ciclo PDCA e a melhoria contínua. E como que isso acontece? Como eu já mencionei anteriormente, o ciclo PDCA ele não é feito para ser rodado apenas uma vez. O objetivo é rodar o ciclo PDCA várias vezes no mesmo problema. E aí, dessa forma, a gente vai melhorando o processo pouco a pouco. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui do lado. Vamos supor que aqui é o desempenho do meu processo atual. Então, se o meu desempenho é esse, ele permanece estável porque eu não fiz nenhuma ação de melhoria, mas aí a hora que eu executo uma ação de melhoria, a expectativa é que melhore o processo. E aí a gente entra num novo patamar de desempenho. Aí eu analiso melhor outras causas que podem estar afetando o desempenho e faço uma outra rodada do PDCA. E aí com isso meu desempenho melhora de novo. Aí depois eu fico um tempo aqui esperando para todo mundo se acostumar com o novo padrão de trabalho e aí eu faço um outro PDCA para tentar melhorar o processo ainda mais. É por isso que o PDCA é dito ser a ferramenta que operacionaliza a melhoria contínua, porque a cada rodada do PDCA o objetivo é chegar num novo patamar de desempenho. De pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando os processos. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que o ciclo PDCA agora esteja muito mais claro para vocês e fiquem atentos porque eu vou postar vários vídeos aqui no canal sobre ferramentas da qualidade. Se vocês quiserem pedir alguma ferramenta, deixe aí nos comentários que eu posto para vocês. Até mais!